Que após a agenda em Xangai, o presidente Lula segue para Pequim. Vamos falar mais uma vez com a repórter Paula Lobão, diretamente da capital federal. Paula, qual é a programação do presidente na capital da China, hein? Oi, Daniel, de volta aqui para te dar essas informações e rapidamente compilar essa agenda de hoje do presidente Lula em Xangai, porque ele deu uma declaração polêmica sobre defender que os dois países, Brasil e China, devem fazer negócios, devem fazer comércio bilateral utilizando as moedas locais, descartando aí o dólar. Declaração polêmica, viu? E tanto lá em Xangai, o presidente Lula participou da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff, ela que agora é presidente do NBD, o Banco dos BRICS. BRICS, a gente lembra que é o bloco econômico entre Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Ele também participou de encontros e reuniões, visitando várias empresas de tecnologia, de construção civil, grandes empresas chinesas que inclusive investem no país, e também teve uma audiência com o Partido Comunista. A próxima etapa, como você disse, é Pequim. Ele chega em Pequim amanhã, tem uma extensa agenda, e a gente destaca dentro dessa agenda do presidente Lula em Pequim o encontro dele com o primeiro-ministro da República da China, Li Qiang, e finalmente o encontro mais importante, que é com o presidente da China, Xi Jinping. Nesse encontro, os dois líderes mundiais devem assinar pelo menos 20 acordos de comércio bilateral, incluindo aí a construção de mais um satélite, de um sexto satélite entre os dois países, utilizando principalmente tecnologia chinesa para fazer o monitoramento de biomas, entre eles a floresta amazônica, e esse monitoramento inclusive pode ser feito com nuvens, né? Agora a gente lembra aqui que só no ano passado a China comprou do Brasil aproximadamente 90 bilhões de dólares em produtos brasileiros, incluindo soja e minérios. E nesse encontro de Lula, do presidente brasileiro, com o presidente chinês, Xi Jinping, é possível que esteja na pauta, espera-se que os dois líderes mundiais conversem sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Devem falar aí sobre a possibilidade de negociações que caminhem para a paz desse conflito, só que a gente lembra aqui que a Ucrânia rejeitou a ajuda do Brasil, essa intermediação que foi oferecida pelo presidente Lula, e também a gente lembra aqui que a Rússia, ela tem o apoio da China e a Ucrânia tem o apoio dos Estados Unidos. Complicações aí para a política externa, para a política internacional do Brasil. Daniel. Tá certo. Paula Lobão trazendo os detalhes da agenda do presidente Lula amanhã na China. Obrigado, Paula. Seguimos com a análise e com a opinião. Marcelo Suano, que tem analisado e observado todos os passos do presidente Lula, claro, à distância, já que ele está aqui em São Paulo com a gente no estúdio. Suano, o que esperar dessa agenda do presidente Lula com Xi Jinping? Como bem destacou a nossa repórter, muitos assuntos ligados à agenda comercial, à balança comercial. Há uma expectativa de ampliação da relação comercial entre os dois países, mas eles também devem tratar de temas ligados à preservação do meio ambiente e possivelmente guerra na Ucrânia. Lula já tinha falado e comentado que tem o desejo de colaborar, ajudar para que os dois países consigam chegar a um acordo de paz. A China é um país aliado à Rússia. Acredita que Lula será direto, enfático, conseguirá o apoio da China para isso? Ou, como você bem destacou, nós não temos cacife ainda para isso? Daniel, os 3 pontos, né? O primeiro deles, a viagem de Sua Excelência, o presidente da República à China. Era uma viagem esperada, importante, necessária para dinamizar as relações comerciais ou ampliá-la, melhor dizendo. Esse seria o termo mais adequado. Ampliar essas relações comerciais. E isso vai ser favorável e positivo para ambos os governantes, tanto para os chineses, que lucrarão bastante com isso, como para nós brasileiros, em especial para o governo atual, que ele poderá mostrar que houve um incremento da política externa brasileira. Este é o primeiro ponto. Produzirá, sim, resultados. Não significa que esses resultados são aquilo que a sociedade brasileira
brasileira deseja. O segundo ponto, que talvez seja um ponto interessante, é que o que diz respeito à questão da guerra da Ucrânia. Ora, a proposta de Sua Excelência o presidente Lula já foi rejeitado pelo presidente da Ucrânia, porque é uma proposta que diz respeito a que ele ceda territórios para a Rússia, uma vez que está dentro da lógica que a paz tem que ser produzida por intermédio de um acordo em que haverá cessão de partes para cada lado e assim buscar uma pacificação. Não é o que parece que está a condução. Criou-se um impasse na guerra da Ucrânia que ambos não podem mais recuar em relação àquilo que desejam ou que conquistaram. Não tem como isso ocorrer. Aí nós temos uma situação bem curiosa. Certamente, Sua Excelência, o presidente Lula, se ele preservar, manter este comportamento, acabará fazendo com que aquela narrativa que foi produzida dos 4 anos anteriores, que nós viramos párias internacionais, ou pária internacional, talvez se concretize agora, porque o Ocidente ficará angustiado com a maneira como está sendo trabalhado. A ideia é de ter uma equidistância pragmática em relação aos 2 grandes titãs, China e Estados Unidos, mas isso não é possível, porque não tem como, neste momento da história, você servir a 2 senhores ou rezar para 2 deuses. Não tem como fazer isso. Ou você se coloca de um lado, ou você se coloca do outro. A busca pelo meio termo é o melhor, mas não me parece que nós tenhamos cacife para tanto. Kobayashi, pegando o gancho nessa agenda ambiental, que o Dani também ressaltou, que vai ser uma das principais agendas nesses encontros em Pequim, nesta sexta-feira, há uma expectativa de se firmar um acordo bilateral de crédito de carbono. E isso está sendo visto com muito otimismo aqui no Brasil e lá na China também, porque a gente tem de um lado o Brasil, que é um grande potencial gerador de crédito de carbono, não só por causa da floresta amazônica, mas de tantas outras áreas verdes que nós temos à disposição. E de outro lado, a gente tem um dos países mais poluidores do mundo, justamente por causa desse alto potencial de industrialização, que é a China, responsável inclusive por cerca de 1/4 das emissões mundiais. Quais são suas expectativas em relação a essa agenda ambiental? Fala-se que talvez seja um dos acordos mais importantes que podem ser firmados nessas próximas horas. A nossa sociedade moderna, sim, deve ser um dos acordos mais importantes, justamente porque nós estamos numa era de compromisso com o meio ambiente. Aliás, este é um dos 3 pilares do ESG que hoje vigora em todas as relações comerciais, em especial nas relações internacionais. A China não respeita muito, a gente já sabe disso, nem a questão ambiental, nem questão social e outras mais. Mas o Brasil não pode estar totalmente dependente da relação com a China, porque se a China começar a sofrer sanções daqui a pouco, justamente por esse tipo de desrespeito, em especial ao social e também ao ambiente, o Brasil terá que ter condições de continuar se relacionando com outros países, em especial para a exportação do fruto, do produto do agronegócio brasileiro. Tomara que o presidente Lula olhe para esta pauta, esqueça a guerra, trate de meio ambiente, trate de relações comerciais e de compromissos que devem ser condições importantes nessas relações comerciais.